Bom dia, graça e paz. Deus te abençoe. Hoje nós estamos no dia 10º do nosso devocional de dezembro, Família ao Reino. Amém? Você que ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, dê o seu joinha, compartilha essa mensagem. Amém? Vamos lá? Todas as coisas ruins, os problemas da sociedade, sejam eles financeiros, políticos, escolar, religioso, têm uma origem no coração do homem. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. É desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Está lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9. No Éden, Deus uniu duas pessoas para um propósito que juntos formariam uma família. O ambiente que é formado através da prática de uma família se chama lar. É no lar que aprendemos costumes, hábitos, caráter, disciplina. Mas com as práticas de pecado aumentando no coração do homem, não têm se formado lares saudáveis, ambientes em que as famílias não é mais prioridade para muitos. Com isso, estão se criando crianças totalmente opostas do plano original e real que Deus nos deixou. Filhos, herança do Senhor. Provérbios, capítulo 17, versículo 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são dos pais. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Salmos 127, 3. Muitas das vezes, quando os filhos são menos que uma bênção para os pais reclamam que são um peso. É fato que o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Está lá em Provérbios, capítulo 10, no versículo 1. Mas, na grande maioria das vezes, foram os pais que deram a causa dessa insensatez. No descuido do amor, na atenção, no excesso de proteção, na falta de disciplina ou então na ausência. Tudo isso abre feridas, marcas na alma de uma criança que só podem ser identificadas talvez no futuro, quando elas forem adultas. Efésios capítulo 6, versículo 1 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Os filhos precisam entender e conhecer o caminho da obediência. E isso é de responsabilidade dos pais em suas atividades. Falam com os seus filhos sobre obediência. Assim, falar com seus filhos sobre obediência, conversar, dialogar é muito bom. Mas você mostrar a eles na sua atitude, pode ter certeza que é melhor ainda. O homem do lar tem a responsabilidade de ensinar, ser exemplo, ser o cabeça, ter a iniciativa de ajudar os filhos. A mulher do lar tem em sua responsabilidade submeter-se ao cabeça, ser uma adjuntora idônea para ele. Essas práticas de cada um fornecem para os filhos o ambiente a qual o Espírito Santo vai trabalhando, construindo neles uma identidade em Cristo. Mas são os pais que preparam esse ambiente, com as atitudes, com a forma de um tratar o outro. É o pai e a mãe que vai formar esse ambiente para que o Espírito Santo venha e trabalhe nas crianças. O filho que não tem esse ambiente, essa proteção, traz para si uma multidão de problemas que podem se manifestar quando criança, na adolescência, quando adultos. E para tratar um adulto com problemas na infância é muito mais complexo, mais complicado. Em Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 14,
Vamos ler essa história para a gente poder entender melhor tudo isso. Fala sobre a cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudavam. Então ele interpelou os escribas. Que é que discuteis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, lançam-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai defiando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-o-me. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se pode, tudo é possível ao que crê. Aleluia. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando, muito saiu, deixando-o, como se estivesse morto, a ponto da multidão dizer: morreu. Mas Jesus tomou pela mão, ergueu ele e se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-los? Jesus respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Há algo muito interessante nessa história. Jesus ele se direciona para o pai do menino, porque o problema não estava no filho, e sim na incredulidade e na falta de fé do pai. Então aquela situação que aquele menino estava vivendo era resultado da incredulidade do pai dele. Era resultado de uma falta de fé que o pai dele vinha caminhando nisso. E aquela consequência veio sobre o seu filho. Por isso que Jesus ele se direciona ao pai do menino. Muitas das vezes é isso que nos falta: crer, ter fé naquilo que Deus pode fazer a nosso favor, por nossa família, pelo nosso matrimônio, pelos nossos filhos. Por outro lado, nós podemos estar lutando em favor dos nossos filhos com armas erradas. Precisamos nos revestir como pais, com sabedoria e entendimento, orando, jejuando em favor dos nossos filhos. Obediência é o caminho. Obediência traz consigo muitas bênçãos. Com ela se aprende e entende a submissão. Submissão aos pais e submissão a Deus. O filho que sabe submeter-se aos pais, sabe obedecer os mandamentos de Deus. Os filhos instruídos pela palavra de Deus guardam as instruções dos pais e com obediência levam consigo a prática de um lar saudável e levam o exemplo para suas famílias futuras, que influenciarão a geração que ainda virá. A continuação das instruções de Deus para futuras gerações cabem aos filhos. Salmo 78, a partir do versículo 4, diz assim: Não o encobriremos a seus filhos. Contaremos a vitória à vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as suas maravilhas que fez.
Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pudessem em Deus a sua para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos efeitos de Deus, dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Os filhos é a ponte que faz ligação de agora para o futuro. Os filhos são a ponte que faz ligação de agora para o futuro. Pais sarados geram filhos curados. Filhos curados geram uma nação transformada. Eu não sei como é a sua família hoje. Eu não sei se você ainda tem filhos vivos, se seus filhos já se casaram, se você tem filhos pequenos. Eu não sei como é a sua família hoje. Essa é a minha família. E que Deus abençoe a sua. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, nesta manhã. E nós te pedimos, Senhor, que as tuas mãos poderosas venham sobre cada pai, cada mãe, que o Senhor possa ensiná-los, Senhor, em nome de Jesus, a tratar, a lidar, a cuidar, Senhor, dos seus filhos. E que essas crianças, Senhor, possam crescer com sabedoria, com entendimento, com discernimento do teu Espírito Santo, Pai. Que os pais, Senhor, em nome de Jesus, possam ser direcionados por ti, Senhor, para que eles possam, Senhor amado, transmitir, Senhor amado, para os filhos, Senhor amado, uma cura, uma libertação, uma transformação profunda, Senhor, para a glória do teu santo nome. Para que essas crianças sejam adultos, Pai amado, adultos curados e sarados, adultos, Pai amado, que não se desviam dos teus caminhos, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa tocar em cada criança neste momento, em cada filho, Senhor amado, que esteja, Senhor, dando problema aos seus pais, que, Senhor amado, que estejam com algum comportamento, Pai, que não diz respeito a de uma criança, Senhor, que os teus anjos, Pai, possam estar acampados sobre esses lares, Senhor, trazendo sobre essas crianças, em nome de Jesus, Pai amado, a consciência da obediência, Pai, e que os pais, em nome de Jesus, possam, Pai, com os seus comportamentos, com as suas atitudes, mostrar para os filhos e ministrar neles, Pai amado, a obediência que o Senhor tem nos trago, Pai, para a glória do teu santo nome. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.